Lá vem Léo. Avança o lateral do Fluminense, tenta o cruzamento na entrada da grande área. Fred ganhou, dividiu. É escanteio. Vacilo da zaga do Flamengo. Fred conseguiu o domínio. Primeiro escanteio a favor do Fluminense. Preocupação para o Paulo Vitor. Acorda a torcida do Fluminense aqui no Mané Garrincha. Câmera colocada dentro do gol, trazendo o Paulo Vitor, orientando a zaga. Marcação do Rodinei em cima do Fred. 0 Fluminense, 0 Flamengo. Marco Júnior na cobrança, forte demais, na segunda trave. Toque de cabeça sem nenhum perigo. Wellington Silva cabeceando. Ex-jogador do Flamengo, Wellington Silva. Tiro de meta para Paulo Vitor. Daqui a pouquinho a gente confirma para você as opções nos bancos do Fluminense e do Flamengo. 3 minutos, primeiro tempo. O Fluminense adianta seus jogadores. Marca a saída de jogo do Flamengo. Emerson. Falta no Sheik. Tá o Marco Júnior fazendo o seu terceiro jogo no ano como titular. Bola recuada pelo César para o Paulo Vitor. Mais uma vez o Fluminense aperta a saída de jogo e ganha a posse de bola. Emerson. Mancoejo. Dá para Jorge. Cuejar. Mancoejo. Wallace. César Martins. Rodinei. Vem para cima da marcação, puxa para o meio, passou pelo Marco Júnior, acreditou na jogada individual, forçou a tabela. Marco Júnior ganha para o Fluminense, adiantou demais. Bom corte ali do Cuejar. E a falta marcada, Pierre derrubando aí Marco Júnior, falta a favor do Flamengo, falta já cobrada. Henrique ganhou. Diego Souza, toque de mão. Toque de mão, falta a favor do Fluminense. Diego Souza faz o lançamento na direção do Fred. Não valeu a cobrança, a bola estava rolando. Cícero na cobrança. Renato Chaves. Henrique. Daí para Pierre, 2 ex-jogadores do Palmeiras. Wellington Silva. Cícero. De novo Wellington Silva. Renato Chaves pediu. Bola chega no Henrique. Saiu jogando mal Wellington Silva. Lá vem o Flamengo, são 3 contra 3. Bola para o Cirino. Boa saída de Diego Cavalieri no bom ataque do Flamengo. Reposição para o Marco Júnior. Acorda a torcida do Flamengo aqui em Brasília. Ouça o torcedor rubro-negro. Num vacilo do Wellington Silva, o Fluminense tentou sair jogando no toque de bola e errou. E esse é um problema recorrente do Fluminense nesse início de ano. O erro na saída de bola. Permitiu o contra-ataque do adversário a partir da sua própria saída de bola. Gustavo Scarpa. Tá o Cuejar. Chegamos a 6 minutos, primeiro tempo de jogo. Cícero. Pierre, de novo Cícero. Bola para Diego Souza, um jogador muito forte fisicamente. Usou o corpo, protegeu na boa. Bola para o Léo, na linha de fundo. Tem cruzamento na direção do Fred. Não chega no Fred, lateral para o Fluminense. Wellington na dividida, último toque do lateral do Fluminense. Bola para o Flamengo. Flamengo e Fluminense vem de vitórias sobre Mineiros no meio da semana. O Flamengo venceu o América por 1-0 e o Fluminense, uma grande partida, fez 4-3 no Cruzeiro. Pierre. Fred. Wellington. Fred. Buscando o jogo, driblando, chamando o Cícero. Fluminense tenta no toque de bola. Diego chegou na frente, chegou no Scarpa na entrada da área, bateu pro gol. Paulo Vitor. Paulo Vitor pega o chute de Gustavo Scarpa, escanteio pro Fluminense. Scarpa bate muito bem de fora da área.
Deu um chutaço contra o Cruzeiro, fez um lindo gol, arriscou e se deu bem. Bom chute. É um dos melhores chutadores hoje do futebol brasileiro. Arrisca de qualquer lugar e normalmente acerta, né? Hoje caindo mais pelo lado direito. Gustavo Scarpa, Marcos Júnior pelo lado esquerdo, junto com o Diego Souza, caindo também pelo lado esquerdo. Cruzamento fechado, Paulo Vitor ficou no meio do caminho. Fred! Subiu de cabeça, tiro de meta para o Flamengo. Ainda há pouco eu falei que era o primeiro Fla-Flu pelo estadual fora do Rio de Janeiro em 110 anos. O torcedor do Flamengo se lembra muito bem do Fla-Flu em Juiz de Fora, por exemplo. Gol do Zico, enfim. Mas por campeonatos estaduais, esse é o primeiro fora do estado do Rio. Zero Fluminense, 0 Flamengo aqui em Brasília. Mancoejo. Sheik, com a marcação do Henrique. Rodinei. Marcelo Cirino. Posse de bola para o Flamengo. O Fluminense goleou o Tigres, venceu o Cruzeiro de virada. Joga hoje contra o Flamengo. Terceira vitória seguida daria muita tranquilidade no momento para o Eduardo. Aliás, essas duas vitórias foram as duas primeiras vitórias seguidas do Eduardo no comando do Fluminense. Jorge. Emerson. Com a marcação do Wellington Silva. De novo Jorge. Cuellar, boa bola com o Mancoejo. Corre atrás da bola o argentino. Chega antes do Cuellar. Se movimentando mais no jogo de hoje também, né? Voltando para buscar a bola, caindo pelo lado esquerdo. Enquanto o América Mineiro ficou muito parado na frente. Hoje se movimenta mais. Premier Futebol Clube. O melhor time é o seu. Caixa, colocando as pessoas em primeiro lugar. Na última sexta-feira o Muricy disse que começaria a promover um rodízio. O Flamengo tirou um ano do jogo de hoje. Juan, com 37 anos, estava preocupando fisicamente. Tiro de meta para Cavalieri. O último jogo do César Martins aqui em Brasília foi contra o Curitiba e ele foi mal naquela derrota no Campeonato Brasileiro. Jorge. Lédio, César Martins falando nisso. Bola para ele. Inspira confiança, Lédio Carmona. Ele foi um zagueiro promissor na Ponte Preta. Depois foi para o futebol europeu, não teve muita oportunidade no Benfica, voltou, me pareceu sem ritmo de jogo e sem a mesma confiança. Nesse momento é reserva. Tem que se contentar com a reserva e tentar produzir mais do que ano passado. Ano passado ele não foi bem, não. E agora há pouco o Cuellar estava marcando o Diego Souza e o técnico Muricy pediu para o César Martins dobrar a marcação em cima do Diego. A preocupação dele, então, em cima do meio-campo do Fluminense. Wellington Silva. Chamando a velocidade de Gustavo Scarpa. Tá longa para Gustavo. Chegou dividindo. O último toque do Gustavo Scarpa na jogada com o Cuellar. Tiro de meta para Paulo Vitor. Falando ainda em zagueiros para o Flamengo continua buscando um zagueiro. O Henrique, com o nome tentado pelo Flamengo. O Flamengo achou que contrataria o Henrique. Ele acabou no Fluminense. Kleber do Hamburgo. Um nome citado na Gávea. Léo. 0 Fluminense, 0 Flamengo. Cícero. Renato Chaves. Vai para Pierre. Cícero. Scarpa. Passa bem Gustavo Scarpa, trabalha com Pierre mais uma vez. Léo se apresentou pela esquerda, Marcos Júnior pelo meio, a bola veio no Léo. Pierre. Cícero. Renato Chaves. De novo Cícero. Faz o lançamento para o Fred na entrada da grande área. Sobrou com o Wellington com muito espaço. Fred pediu, tem cruzamento para o Fred, consegue o domínio, girou bonito! Que giro, hein?
Ele domina com uma perna, domina com a direita, finaliza com a esquerda. Que giro! Bela jogada do Fred, Led. Fundamento, presença de área e agilidade também, né? Tá muito motivado o Fred nesse início de temporada. Tá muito afim de jogo, né? O César Martins ficou reclamando ali, mas ele também deu espaço para a conclusão do Fred. Fred tem 6 gols na temporada, Diego Souza já fez 4. Ganhou no alto Renato Chaves. Lá vem Flamengo com a sobra, Guerreiro bateu Cavalieri. É escanteio no chute de Guerreiro. É escanteio para o Flamengo, um bom início de jogo aqui em Brasília. Acorda a torcida do Flamengo, tem escanteio. Bola quica na frente do Cavalieri, ele manda para o lado. Perfeito, Cavalieri, né? Um bom chute do Guerreiro. É escanteio para o Flamengo, William Arão vem tentar a cabeçada. Tem cruzamento fechado, Cavalieri, Arão domina, girou, bateu. Gol! É do Flamengo! William Arão! Num momento artilheiro, Arão! Mais um gol de Arão no Campeonato Carioca. Cobrança fechada, o Fluminense reclama que a bola teria saído. Pegou no Cavalieri, pegou no Fred, o William Arão. O Flamengo sai na frente. Tem que ver direitinho essa cobrança, ver se a bola saiu ou não. Cavalieri se atrapalhou. O William Arão, o Flamengo está na frente. Pegou no Cavalieri, no Fred. William Arão teve calma e categoria para chutar no canto. Um Flamengo, 0 Fluminense. Gol de William Arão. Lédio. Cavalieri ficou na dúvida no que faria. Tentou espalmar para o lado, mas aí deu azar. A resvalada no Fred foi na direção do William Arão. Está numa fase, quando ele bate pro gol, normalmente a bola vai dentro da rede, né? William Arão, de novo. Quarto gol do William Arão com a camisa do Flamengo, terceiro no Campeonato Carioca e vai mantendo aí nessa boa fase dele, que já tinha no Botafogo 7 gols na Série B e agora no Flamengo fazendo mais gols ainda. Léo volta o lance, Renato Chaves. Flamengo na frente, bola para Henrique. Temos muito jogo pela frente, quase 15 minutos. Jorge. Daqui a pouquinho vamos ver de novo a cobrança do escanteio para ver se a bola permaneceu dentro de campo. O William Arão já se desvinculou do Botafogo na justiça, mas o Vasco está ajudando o Botafogo na sua defesa. O caso Leandro Amaral, que envolveu o Fluminense, é muito parecido. E o Leandro Amaral, naquela oportunidade, teve que acabar voltando para o Vasco. Léo. Canta alto, canta bonito a torcida do Flamengo aqui em Brasília. Pierre. Diego Souza, foi puxado. Falta. Chegou puxando ali o Cuejar. Cícero. Fred, no gol do Flamengo, o Cavalieri falhou. Então, ele tentou espalmar para o lado, depois de uma breve hesitação. Mas ele espalmou sem convicção e a bola ainda bateu no Fred, aparecendo à frente do William Arão. Ele não foi firme na bola. Ele ficou na dúvida, quando ele rebateu para o lado, ainda deu azar de resvalar no Fred. Um lance depois dele ter feito uma defesa dificílima no chute do Guerreiro. Há pouco o Marcos Júnior veio aqui, segurou para o Eduardo Batista e apontou um corredor aqui no lado esquerdo do ataque do Fluminense em cima do Rodinei. Flamengo na frente, Flamengo 0 Fluminense. Fred briga. Bola de Gustavo Scarpa. O lançamento longo para o Diego Souza. Categoria agora do César Martins. A torcida gostou. Na sequência, bola para o lado. Henrique. Cícero. Renato Chaves. Tentando o lançamento para o Fred. Toca de cabeça para o meio. Fácil para Paulo Vitor. Sai jogando mal o Flamengo. Diego. Tenta o domínio. Usa o corpo. Protege. Fred. Tentou um giro. Bom corte do Jorge. Arão. Lá vem o Flamengo no contra-ataque. Sheik pede na frente. Mancoejo também. Bola vem aqui no Cuejar.
César Martins. Cuejar. Jorge. Cuejar. César Martins. Rodinei. Está o autor do gol, William Arão. Voltando com César Martins. Mais atrás, Paulo Vitor. Marcado impedimento. Bola para Henrique. 1 Flamengo, 0 Fluminense. Scarpa não dominou. Absoluto na jogada do Wallace. Flamengo recomeça com Jorge na esquerda. Bola para ninguém, lateral para o Fluminense. Fred. Foi desarmado, o Wallace ganha, recua com o Paulo Vitor. Pierre. Toque de cabeça para o Marcos Júnior. Marcos Júnior nasceu aqui em Brasília. Sheik. Cícero para trás. Henrique recuando com Diego Cavalieri. Chutão na direção do Fred. O Wallace ganha no alto. Falta no Fred. Marcada a falta a favor do Fluminense. Aproveitar para ver de novo o gol do Flamengo, a cobrança do escanteio. Vamos ver. Vamos ver se a bola ficou dentro ou não. Ela vem por cima, o que dificulta. Chega a alguma conclusão, Lédio? O que você pensa? Não tem como tirar essa conclusão. É muito difícil. Ela pode ter feito a curva. Agora, se ela chega a sair, é difícil você bancar isso. Falta marcada a favor do Fluminense. Flamengo na frente, gol de William Arão. Cobrança de Diego Souza. Faz o cruzamento, a bola chega no Henrique, cabeceou para o meio. E agora o Flamengo tem o contra-ataque. Pierre chegou dividindo, chegou na boa. Léo toca de primeira, para ninguém. A torcida do Flamengo ficou pedindo uma falta. Mancoejo fica sentindo a perna ali. O argentino Mancoejo, na seleção da Argentina, jogou na frente, jogou no lugar do Di Maria. Mas também na seleção argentina, o Mancoejo já jogou até na ala esquerda. Vamos ver de novo o lance. Pierre e Mancoejo. De novo o lance. Momento da lesão. Eduardo conversando com o lateral esquerdo, Léo. Premier Futebol Clube, o melhor time é o seu. Fiat nova linha Adventure Extreme. Trazer as opções do Fluminense no banco. Aproveitar que o jogo está interrompido. Chegamos ao tempo técnico. Temos as opções do Eduardo no banco do Fluminense. 1 para o Flamengo, 0 para o Fluminense. Para você, o Campeonato Carioca, jogo aqui em Brasília, Fla-Flu em Brasília. O Flamengo vem de derrota para o Vasco. O Fluminense tem Júlio César, Marlon Santos, que é o Marlon, Giovani, Gerson, novidade, Gerson está no banco, Osvaldo, Daniel e Douglas. São as opções no banco do Fluminense. Vamos agora ao banco do Flamengo, aproveitando para mostrar as opções do Muricy. William Arão fez o gol do jogo. Alex Muralha é o goleiro. Você vendo as opções do banco do Flamengo. Léo Duarte, Chiquinho, Pará, Márcio Araújo hoje no banco, Gabriel e Everton. Em relação ao banco do Fluminense, poucas opções ofensivas, não, Ed? Poucas opções ofensivas. Ele tem o Osvaldo, que é muito irregular. Você não sabe exatamente o momento, de que estágio físico está o Gerson, não joga há muito tempo. Enfim, ofensivamente, não tem muitas opções, não. Lédio Carmona. 1 Flamengo, 0 Fluminense. Bom jogo até agora, Lédio. Vamos mostrar o gol mais uma vez, o gol de William Arão. Vamos lá. Um jogo bem aberto. E faz todo sentido o jogo ser aberto, um jogo vertical, os dois times buscando gol. Você tem um volante no jogo, volante mesmo, é o Pierre. O
próprio Coelho é um jogador que sai para o jogo, um jogador que pode jogar como segundo volante também. Os dois times estão montados ofensivamente. De novo a cobrança de escanteio do Mancoejo e fica a dúvida, saiu ou não saiu. Agora teve o vacilo do Cavalieri, né? Cavalieri tentou abafar, a bola bateu no Fred. William Arão conseguiu o domínio antes do Diego Souza, chutou no canto entre o Cavalieri e a trave. Gol do Flamengo. 1 para o Flamengo, 0 para o Fluminense. Vamos para o reinício. Essa é apenas a 4ª vez que a dupla Fla-Flu se enfrenta aqui no Mané Garrincha. E nos 3 jogos anteriores tivemos 1 vitória do Flamengo e 2 empates. Luiz. Fala, Eudes. Antes dessa parada técnica, você mostrou o Léo conversando com o Eduardo Batista exatamente em cima daquilo que pediu o Marcos Júnior. O Léo foi dar um recado para o Gustavo Scarpa e para o Diego Souza, pedindo para rodar mais o jogo pela esquerda. Falta! Léo derrubando o Cirino, vem aí cartão amarelo para Léo. Primeiro cartão do jogo para o lateral esquerdo do Fluminense. Bem aplicado, Cirino levava vantagem na jogada, estava botando a bola na frente, o Léo foi obrigado a fazer a falta. Principal característica do Marcelo Cirino, um atacante de muita explosão, de muita velocidade. Cirino botou na frente, falta do Léo, cartão amarelo, falta a favor do Flamengo. Muricy elogiou muito a bola parada do Mancoejo. Cavalieri no meio do gol. Falta para o Flamengo. O William Arão se desloca na primeira trave, tem cruzamento, a bola vem fechando. Corte do Cícero. Bonito toque de calcanhar, com estilo, para dentro da grande área. Pierre tirou. Fred tendo domínio. Marcos Júnior ganhou na boa, ganhou com categoria. Ainda Marcos Júnior domina. Fred tentou o toque de primeira, errou o passe para o Scarpa. Sheik, Cirino. O jogo é lá e cá. Lá vem o Flamengo pela direita. Rodinei no apoio. Cruzamento, pega no Léo. É escanteio para o Flamengo. E agora o Léo fica no risco, né? Levou um cartão amarelo uns 23 minutos. O Flamengo pressiona muito pelo lado dele. A cobertura vai ter que ser mais eficiente pelo lado dele. Talvez até o Eduardo Batista tenha que pensar em substituir. Só fazer uma correção nas suas anotações. 21 parou no tempo técnico, Léo. 21, exatamente. É escanteio para o Flamengo. Cobrança fechada na entrada da pequena área. Passou por todo mundo. Passou por último pelo Wallace. Ele aplaude, tá aí o Guerreiro. O Flamengo perde uma grande chance no jogo aéreo. Vai voltando o Wallace. Cavalieri não saiu, veja. Bola cruzando a pequena área. Passou na frente do Wallace. Tiro de meta para o Fluminense. O detalhe é esse também. Bola na pequena área, né? O Cavalieri estava também de novo excitante. Quase dentro do gol. Scarpa. Ganha Jorge para o Flamengo. Volta lance com o Wallace. Para você as emoções do Fla-Flu. Tem Fla-Flu aqui em Brasília. E você acompanhando todas as emoções do Campeonato Carioca com transmissões especiais no Premier. Mancoejo. Cueja. Tocando com o Rodinei. Cirino. Cueja. Wallace. Emerson. Jorge. Cueja. Virando o jogo na direita com Rodinei. William Arão pediu no meio. Bola para o autor do gol. Ainda o William Arão. César Martins. Marcelo Cirino. É do jeito que ele gosta, é do jeito que ele sabe. Pedalou, chegou à linha de fundo, travou, cruzou na boa. Tirando bem Henrique para o Fluminense. Sobra do Flamengo, Cuejar de longe. O Fluminense está jogando com Wellington Silva. Passe errado no meio, é pressão do Flamengo. Lá vem o Flamengo para cima com o Mancoejo. A torcida vibra, a torcida gosta, Rodinei.
Marcelo Cirino. Mancoejo. Bom desarme ali do Renato. Sai jogando o Fluminense com o Fred. Diego dispara na direita. Bola errada do Fred para o Diego Souza. O Fluminense não consegue acertar o contra-ataque, acertar o passe não. O Diego Souza está sumido no jogo, agora inverteu, caiu pelo lado direito. O Marcos Júnior fica pela esquerda com o Scarpa rodando. O Flamengo, nesse momento do jogo, faz a sua melhor partida, se você comparar com todo o jogo contra o Vasco e todo o jogo contra o América Mineiro. Tanto que domina o jogo, troca passes. O Coelho se movimenta bem, o Mancoejo também. O Flamengo muito eficiente, muito mais presente em campo do que nos dois últimos jogos. Faz barulho a torcida do Flamengo em Brasília. Falta no Sheik. Ouça o torcedor do Flamengo. Rodinei. Perdeu para o Marcos Júnior. Girou na direção do Fred, chegou no artilheiro. Pierre, Cícero. Renato Chaves. Cícero. Trabalhando com o Henrique, bola longa, bola ruim do Cícero para o Henrique. Posse de bola para o Flamengo. Mais uma saída de bola errada do Flamengo. Emerson Sheik. 1 Flamengo, 0 Fluminense. Mancoejo. Jorge. Emerson. Mais um que deve ser poupado pelo Muricy nos próximos jogos. Falta do Cirino, Premier Futebol Clube. O melhor time é o seu. Quilômetro de vantagens Ipiranga. Troque por desconto no combustível. Bola na direção do Fred. Consegue dominar. O último toque foi do William Arão. Bola pegou no rosto do Fred. Mancoejo. Bola longa para Guerreiro. Lembrando que no Fluminense o Richarlison e o Marlon Freitas estão no departamento médico. Ederson e Nixon no Flamengo estão em processo de recondicionamento físico. O Alan Patrick está sendo poupado. Kaique está se recuperando de uma cirurgia no joelho. São os desfalques na dupla Fla-Flu. Cícero pede bola. Cirino de primeira. Toque errado do Cícero. Guerreiro não domina. Henrique com Cavalieri. Bola ficou curta para o Cavalieri. Bola perigosa. Chutão do Cavalieri para o lado. Bola para ninguém. Com um pouco curta a bola do Henrique. O Cavalieri estava correndo para trás. Precisou mudar o movimento indo para frente. 1 Flamengo, 0 Fluminense. Henrique. Cícero. Wellington Silva. Scarpa pede. Gustavo Scarpa, devolução para o Wellington. Wallace bem na cobertura. Gira, evita a saída, manda para frente. Cícero. Tranquilizando o lance com o Pierre. Marcos Júnior. Léo se apresentou pela esquerda. Marcos Júnior domina. Volta com o Cícero. Pierre. Henrique. De novo Pierre. Marcos Júnior. Lançamento para ninguém. Premier Futebol Clube. O melhor time é o seu. Skol Ultra. A cerveja oficial dos atletas não oficiais.
Guerreiro não subiu. Falta marcada cometida pelo Renato Chaves. Sentindo a nuca o Guerreiro. Ele não quer saber da reclamação do Renato. Gritou, acabou. Passamos dos 30 no primeiro tempo aqui em Brasília. Aí a falta marcada em cima do Guerreiro mais uma vez. Rodinei. César Martins deixando com o William Arão. Rodinei. Marcelo Cirino na entrada da área. Rodinei, condição legal, levantou a cabeça, fez o cruzamento. Guerreiro de primeira. Cavalieri. Sempre faz a reposição para o Fred. Bola tocada de cabeça, muito longe do Gustavo Scarpa. Muito chutão, né? O Fluminense abusa do chutão, da ligação direta, do passe grifado, né? O Flamengo segue dominando o jogo. Tá o Muricy orientando o time do Flamengo. Eu falei que o Fluminense tem o melhor ataque dos times da Série A na temporada. O Fluminense fez 16 gols em 6 jogos. Com o gol de hoje, o Flamengo chegou a 12. O Flamengo tem o segundo melhor ataque. Depois temos o Coritiba e o Grêmio. Guerreiro, pro Sheik, na boa. Mancoejo pediu, teve desarme na bola. Arão dividiu também. Marco Júnior. Boa bola no meio. Vem o Fluminense com o Diego Souza. Caiu, pediu a falta. O Fred vem pra cima, cartão amarelo pro Jorge. Falta em cima do Marcos Júnior. O Fluminense levou vantagem. Cartão amarelo. Tá sentindo muito aí o Marcos Júnior. Marcos Júnior foi pai essa semana, nasceu aqui em Brasília, está jogando em casa. Veja de novo a entrada. Vamos ver como o Jorge chegou, dando um pisão do Marcos Júnior. Exatamente, bem aplicado amarelo. Os dois laterais esquerdos com cartão amarelo. Jorge e Léo. Falta marcada a favor do Fluminense. Flamengo, dos gols que o Flamengo sofreu na temporada, só um saiu de cruzamento. Foi no jogo passado, no Campeonato Carioca contra o Vasco. Mais ou menos ali, um cruzamento frontal assim. O gol do Rafael Vaz. A zaga do Flamengo foi ano passado inteiro acusada de ser uma zaga muito fraca no jogo aéreo. Cobrança de Diego Souza. Acorda a torcida do Fluminense. Tem cruzamento. A tentativa era pro Fred. Vem o Flamengo mais uma vez. Cirino. Corte do Diego Souza. William Arão. Emerson. Rodinei. William Arão. Saiu a tabela. Rodinei entrou na grande área, botou na frente, bateu pro gol na rede pelo lado de fora. Apenas tiro de meta. Tanto o Fred quanto o Eduardo Batista bastante incomodados aqui com a facilidade com que o Flamengo, o espaço principalmente que o Flamengo tem para começar a jogada aqui no meio do campo, chamou a atenção dos jogadores do tricolor. Lançamento para Diego Souza. Marcos Júnior. De novo Diego Souza. Scarpa pediu no meio. A bola volta aqui atrás. No Cícero. Gustavo Scarpa na entrada da grande área. Driblou, dividiu, brigou, recuperou. Léo. Faz o cruzamento na direção do Fred. Paulo Vitor no alto é dele. E tem espaço mesmo. Tem um buraco no meio campo do Fluminense. A marcação não encaixa. Provavelmente ele vai voltar com o Douglas depois do intervalo. Ou no lugar do Diego Souza ou do Marcos Júnior. Emerson. Olha o espaço que tem o Mancoejo. Também com espaço. Cirino. Bateu pro gol. Cavalieri. Wellington. Jorge com a sobra. É pressão do Flamengo. O cruzamento pro Cirino. Bola longa. Soltou uma bomba. Veja mais uma vez. Ajeitou. Bateu forte. Bateu no meio. Cavalieri defendeu. O Flamengo tem o maior número de campeonatos estaduais no Rio de Janeiro, com 33 conquistas. Durante muitos anos, o Fluminense foi o maior vencedor. O Fluminense tem 31 conquistas. Renato. Léo.
Mas em decisões envolvendo Flamengo e Fluminense, a vantagem é do Fluminense, que foi campeão 6 vezes. Em 9 decisões contra o Flamengo, o Fluminense foi campeão carioca 6 vezes. Hoje o Flamengo vai ganhando. Gol de William Arão. Léo. Cícero. Renato Chaves. Henrique. Marco Júnior. Diego Souza marcou 3 gols contra o Cruzeiro. Renato Chaves. Pierre. Henrique. Vamos caminhando para o fim do primeiro tempo. Temos 36 minutos. Bola para o Fred nas costas da marcação. Não chegou no Fred. Cirino antes do Léo. William Arão. Jorge. Emerson Sheik. Esse é o Wallace. César Martins. Cueja. Rodinei. Cirino. Sheik. Arão. Jorge. Flamengo vem no toque de bola, a torcida gosta. Ainda Jorge na entrada da área. Mancoejo aberto na esquerda, tem cruzamento, não, ele bateu pro gol, Cavalieri. Olha a sobra. Bola do Fluminense, o Mancoejo percebeu o Cavalieri saindo para cortar um cruzamento, bateu pro gol. Marcos Júnior. Diego Souza. Boa devolução, chegou no Marcos Júnior. Girou, caiu, pediu a falta. Falta para o Fluminense. Marcos Júnior tem pressa, corre atrás da bola. Veja aí, o Mancoejo bate pro gol. Ou não. Agora eu fiquei um pouco na dúvida. Em tempo real, eu achei que ele tinha chutado pro gol. E aí, Lédio, o que você achou? Eu acho que ele tentou cruzar. Dá pra ficar na dúvida, porque tá olhando pra dentro da grande área o tempo inteiro. Ele é um jogador que ele arrisca, é um jogador que chuta de fora da área. Mas a impressão que eu tive é que ele tentou jogar a bola pra área. Concordo com você. Mas, no segundo momento, ele olha pra dentro da grande área o tempo inteiro. Ele não olha pro gol do Fluminense. Wellington Silva. Para você, as emoções do Campeonato Carioca. No gramado, Eudes Júnior, Marcos Carvalho, comentários de Lédio Carmona. Esse é o Fla-Flu aqui em Brasília. Bom jogo até o momento. Renato Chaves. Diego Souza. Bom lançamento na direção do Fred. Passou pelo Fred. Ele aplaude o lançamento. Olha só, o Mancoejo levanta a cabeça, olha para os companheiros. Olha para o Guerreiro, olha para o Sheik. Não olha para o Cavalieri, ele tenta um cruzamento. Ele olha para a posição dos jogadores de frente, dos atacantes, e faz o cruzamento. Quase fez o gol. Mas a ideia era cruzar. Luiz. Marcos Carvalho. A gente percebe aqui até uma certa ansiedade e também irritação do técnico Muricy Ramalho pelo número aí de oportunidades que o Flamengo vem tendo e até agora não conseguiu concluir o gol. Lá vem Rodinei, buscando mais uma. Falta marcada a favor do Flamengo, derrubado o Rodinei. Lédio, Rodinei resolveu o problema depois da saída do Léo Moura. Vou esperar mais um pouco, mas ele me parece um ótimo lateral. Parte para cima, vamos ver se ele consegue maturidade para manter esse ritmo quando a temporada apertar. Mas eu creio que sim. É um jogador que não tem medo, vai para frente, faz o corredor, não deixa muito espaço atrás. Falta dura, hein? Gritando o Cavalieri, orientando a formação de barreira do Fluminense. Pode ser um bom momento a cobrança de Mancoejo. O Flamengo quer um segundo ainda no primeiro tempo. Mancoejo faz o cruzamento na segunda trave. Premier Futebol Clube. O melhor time é o seu. Vivo, planos com a maior cobertura. Pega Giga Bem. Cuejar voltando com o Paulo Vitor. Henrique. Impedimento do ataque do Flamengo. O Fluminense tem pressa. Olha que o Flamengo busca o segundo ainda no primeiro tempo. Obviamente o Fluminense quer empatar o jogo ainda no primeiro tempo.
Falta. Amarelo para Rodinei. Os dois laterais do Flamengo com cartões amarelos. Cartão por esta falta, levantando o Marco Júnior. Esse é Cícero. Léo. Scarpa pediu. Léo tentou o giro, prendeu, se enrolou, bola para o Flamengo. Quase 41 minutos, primeiro tempo aqui em Brasília. E o Muricy agora deu uma bronca no Rodinei por causa desse cartão aí que não levou. Bola para Guerreiro. Falta do peruano. Falta do Renato Chaves. Cuejar. Sheik. De novo Cuejar. 60% de posse de bola. Uma média natural nesse primeiro tempo. Marcelo Cirino. O Ilharão fez o gol do jogo. Esse é Rodinei. Flamengo 0 Fluminense. O cruzamento para o Guerreiro. Cavalieri. Cavalieri salta e cede o escanteio. Paulo Guerreiro de cabeça. Quase o segundo do Flamengo. Para você curtir de novo. Guerreiro no meio dos dois zagueiros. Cavalieri se esticou. Quase perdeu o tempo de bola também o Cavalieri. Salta um pouco antes. Podia ter dado um passo para trás também o Cavalieri. Mas fez a defesa o goleiro do Fluminense. É escanteio para o Flamengo. Mancoejo tem cruzamento fechado. Tentou o gol olímpico. Pierre tirou de cabeça. Olha o chute de primeira. O Guerreiro pede um escanteio. Tiro de meta para o Fluminense. Chegamos a 42 minutos. Daqui a pouquinho no nosso intervalo vamos tentar mostrar mais uma vez, vamos parar a imagem, tentar com no detalhe o nosso analisador tático ver se a bola saiu ou não no cruzamento do Mancoejo que terminou no gol do William Arão. É um lance muito difícil. Wellington erra o passe. Wallace ganha. Wellington Silva aperta. Tem lançamento. Posse de bola para o Fluminense. Jogo bom. 43 no primeiro tempo. Falta marcada agora a favor do Flamengo. Falta do Pierre. É o que você falou na entrada do Douglas. Douglas é um volante. Para um time que precisa ganhar, você falou em tirar Marco Júnior ou Diego Souza. É que de novo o Fluminense tem que primeiro arrumar a defesa. O time está exposto, o time está muito mais perto de levar o segundo gol do Flamengo do que de empatar o jogo. Enquanto ele não melhorar a marcação, ele não vai conseguir ter paciência, calma para chegar à frente. Tanto que se você olhar os números, o Flamengo finalizou 6 vezes a gol. No gol do Fluminense. O Fluminense apenas uma vez no gol, naquele chute do Gustavo Scarpa. E o Fluminense errou 15 passos no primeiro tempo. Não, 25 passos no primeiro tempo. O Flamengo errou 15. É bem diferente. E o Flamengo tem mais a bola. 1 minuto de acréscimo. Mancoejo. Gira, se livra da marcação. Abre espaço o argentino. Sheik. Jorge. Caiu ali o Emerson. Cuejar. César Martins. Temos 44. Olha o Guerreiro pedindo. Bola longa demais para ele. Com a vitória, o Flamengo vai chegando a 10 pontos no grupo B. O líder do grupo B, o Botafogo, com 15. O Fluminense vai ficando em quarto no grupo A com 7 pontos. Diego Souza. Último toque do Diego. Paulo Guerreiro tenta a jogada pela esquerda. Renato Chaves. Cuejar. Sheik. Driblou. O torcedor vibrou. Ainda Emerson Sheik. O lançamento para o Cirino. Para no Renato Chaves. Cícero. Chamando o talento de Gustavo Scarpa.
a seleção olímpica do Brasil. Marcos Júnior. Lançamento para o Fred. Cirino. Cícero caiu. Perdeu a bola. Mancoejo. Cirino dispara. Mancoejo toca na direita com o Guerreiro. Lançamento para o Sheik. Na boa, condição legal. Emerson dominou para o Cirino. Na frente de Marcelo Cirino, a bola passou. Quando termina o primeiro tempo, com um excelente ataque do Flamengo, fim de primeiro tempo, tá aí o autor do gol, William. Vamos para o segundo tempo aqui em Brasília, saída do Flamengo. Peço desculpas, tivemos uma pequena queda de sinal já restabelecido. Vamos para o segundo tempo, saída do Flamengo, Fred conversa com o juiz. Primeiro tempo muito bom, com o domínio do Flamengo, o Flamengo vencendo por 1-0. Autoriza o juiz. Começam as emoções do segundo tempo. Saída do Flamengo. 1 Flamengo, 0 Fluminense aqui em Brasília. Você ligado no Campeonato Carioca. Bola para Cirino com a marcação do Scarpa. Giro do Douglas. Bola para frente. Com isso, o Cícero vem jogar mais adiantado no time do Fluminense, Led. Só uma correção. Na verdade, o Fluminense não teve um jogador expulso. Quem teve um jogador expulso foi o Madureira. Que o Giovani, lateral esquerdo, jogou muito mal o primeiro tempo e não voltou naquele jogo contra o Madureira depois do intervalo. E o Scarpa foi para o lado esquerdo. Wallace. Jorge. Tentou um lançamento aqui à frente, posse de bola para o Fluminense. Aí o técnico campeão brasileiro pelo Fluminense, Muricy Ramalho. Muricy foi uma grande contratação do Flamengo para a temporada, Lédio. Uma grande contratação. Treinador vencedor, Kerik. Vamos ver. Vamos ver. Lá vem Guerreiro na entrada da área. Tentativa com Arão. No bate-rebate a bola fica com o Fluminense. Muricy está voltando. Sofreu uma cirurgia no passado. Tirou um ano para dar uma descansada. Saiu do São Paulo, parou muitos meses e vem para o Flamengo. E vem motivado, porque seus últimos trabalhos também não foram bons, né? Ele está acostumado a ganhar. Jorge. Emerson Sheik. Teve uma falta ali do Henrique no Sheik. Cuejar. Rodinei. Cirino. William Arão. César Martins. Chega a marcação do Fred, bom lançamento por baixo para o Cirino. Ganhando Gustavo Scarpa. César recuando com o Paulo Vitor. Estamos ainda no início do segundo tempo aqui em Brasília. Esse é Cuejar. 1 Flamengo, 0 Fluminense. William Arão. Cirino. Rodinei passou na direita. Cirino viu. Bola para Rodinei. Levanta a cabeça, o cruzamento para o Guerreiro! Gol! É do Flamengo! Guerreiro! Gol de artilheiro, gol de quem sabe! Se deslocou, sai de trás da marcação, se antecipa. Perceba a movimentação do peruano Paulo Guerreiro. Ele vem para frente do Henrique, se antecipa bem. Ganha no alto, cabeceia firme. Guerreiro é o segundo do Flamengo no início do segundo tempo. Guerreiro, Flamengo 2, Fluminense 0. Lédio Carmona. Perfeita a sua descrição, Luiz. O Henrique fica olhando para a bola. E o Guerreiro se movimenta na direção dela, né? Ele faz o movimento, ele se antecipa o Henrique, que olha para a bola, né? Gol importantíssimo para Paulo Guerreiro, gol decisivo para ele, num momento de muita pressão, que ele mesmo se pressionava, levou o amarelo depois da comemoração, algo que eu discuto muito no futebol brasileiro, o jogador não pode comemorar um gol. Mas enfim, tá aí, gol do Guerreiro no clássico. Logo no início do segundo tempo, o Flamengo faz o segundo. Scarpa. Luiz? Sim.
Esse foi o 5º gol do Guerreiro na temporada 2016, o 3º no Campeonato Carioca. Ele estava pendurado com 2 cartões amarelos, levou esse e fica fora da próxima partida contra a Cabo Frias. Pierre foi travado, posse de bola para o Fluminense. Depois de um longo jejum, o Guerreiro fez 2 vezes contra o Atlético Mineiro na Primeira Liga. E agora já tem 5 gols no ano. E é o primeiro gol dele em clássico. Ele só havia enfrentado o Vasco até agora, não havia marcado e agora faz seu gol no seu primeiro Fla-Flu. Esse é o primeiro Fla-Flu do Guerreiro. Renato recuando. Cavalieri manda para frente. Chegou no Fred, estava impedido. Estava voltando o Fred. Impedimento do ataque do Fluminense. Estamos no início do segundo tempo. O Flamengo fez 2-0. E assim que saiu o segundo gol do Flamengo, Luiz, o Marlon veio aqui na beira do campo, gritou para o Elton Silva: sobe, sobe, o time está atrás demais. É festa da torcida do Flamengo aqui em Brasília. O goleiro fica de luvas. O Wallace vem para amarrar as chuteiras do Paulo Vitor. Vamos ver a torcida do Flamengo. Wallace. Bola equada para Paulo Vitor. Cuejar. Dribla na boa, procura alguém, toca com o Wallace. Toca errado o Cuejar. Mas o Muricy aplaudiu. Chegamos a 5 minutos no segundo tempo. Marcos Júnior. Cícero. Pierre. Douglas. Renato. Gustavo Scarpa. Faz o cruzamento na direção do Fred. Tá tranquilo o Paulo Vitor antes do Marcos Júnior. De toda maneira, a substituição do Eduardo é muito questionável, né? Eu acho até que ele deveria entrar com o Douglas para reforçar a marcação no meio. Mas não perder no meio o Gustavo Scarpa, que é o jogador mais lúcido, mais decisivo, mais objetivo. Ele joga o Gustavo Scarpa pelo lado esquerdo. Pode até melhorar a marcação, coisa que o segundo gol do Flamengo provou que não aconteceu. E perdeu força ofensiva, que o Gustavo Scarpa é o jogador mais efetivo do meio para frente do Fluminense. Cícero. Pierre. Wellington, Marcos Júnior. Faz a proteção, chama a falta, falta marcada a favor do Fluminense. Cuejar se estranha ali com o Marcos Júnior. O Wellington chegou empurrando. Fechou o tempo. Fechou o tempo. Cuejar tá bravo. Pierre chegou ali bravo também na confusão. Uma garrafinha d'água foi tirada no gramado aqui. Fechou o tempo aqui em Brasília. E a própria torcida, Luiz, está tentando denunciar o torcedor que jogou a garrafa no gramado. Vamos ver quem se envolveu na confusão, o que o juiz vai fazer. Bom, o Rodrigo Figueiredo Correia, o outro assistente, já conversou com ele, já passou o recado. Agora o Emerson e o Fred, ali, os mais experientes, fazem a pressão. Pierre no meio, Diego Souza, tudo cascudo ali, né? Vai sobrar cartão vermelho para alguém, pelo visto. Vamos ver se ele vai expulsar um de cada lado. Pela cara do Fred, alguém do Fluminense foi denunciado ali. Vamos ver a cor do cartão, vamos ver quem vai receber cartões. Tá chamando ali o Cuejar. Esse vai levar. Vamos ver a cor. Começou com o Marcos Júnior, vamos ver quem vai receber no Fluminense. Marcos Júnior também, vermelho para os dois. Vermelho para os dois. Marcos Júnior está dizendo que não foi ele. Um vermelho para cada lado, Marcos Júnior e Cuejar expulsos. De um para cada lado, os dois times com 10. A confusão começou vamos ver. Teve falta do Cuejar no Marcos Júnior. Aí, a falta, o Marcos Júnior quer bater. Ele tenta a cobrança. Pierre empurra o Cuejar. Pierre empurra.
O Marco Júnior tenta entrar ali no fim, mas... Depois entra também o Marco Júnior, tenta acertar o Coelho. Marco Júnior tenta acertar o Coelho, talvez tenha acertado um tapa ali no Coelho, enfim. Um para cada lado. O juiz escolheu um de cada time, um vermelho para cada lado. Mas, de fato, começou com o Pierre, mas depois o Marco Júnior foi dar uma carimbada dele também. Daqui a pouco a informação no gramado. Scarpa no cruzamento por baixo. Tirando o César Martins, pois não. Os dois chegaram até a discutir um pouquinho aqui na escada que dá acesso aos vestiários, mas já foram para o vestiário. Cobrança de escanteio, toque de cabeça no canto. Cícero é muito bom no jogo aéreo. Tirou tinta da trave do Paulo Vitor. Vamos ver de novo o lance, o cruzamento. A bola vem abrindo, Cícero é muito bom cabeceador, veja. Ele escolhe, estava livre também atrás do William Arão. Tiro de meta para o Flamengo. Cícero tem 35 gols pelo Fluminense, Luiz, para reforçar o que você disse agora. Desses 35 gols, 14 de cabeça. E sobre a substituição, o Lédio apontou. O curioso é que o próprio Eduardo Batista, no começo do jogo, em entrevista, disse que a dúvida dele era entre o Douglas e o Marcos Júnior, que acabou expulso. Rodinei. Cirino, para cima do Renato. Renato bem. Bom corte do Renato. Esse é Gustavo Scarpa. Temos 9 minutos no segundo tempo. O Fla-Flu deve ficar ainda mais aberto. Cícero brigou, caiu. Falta do Cícero. Derrubando o Mancoejo. Flamengo vai mexer. Daqui a pouco o Márcio Araújo no meio-campo do Flamengo. Com 2-0, o Muricy vai se proteger. Exatamente, vai recompor a perda. Deve tirar ou o Emerson ou o Marcelo Cirino. Ele falou em poupar jogadores na próxima rodada, então nessa ideia sobraria para o Emerson, bem mais velho. O Emerson já foi poupado contra o América Mineiro também. O Marcelo Cirino também ficou no banco, né? Enquanto o América Mineiro jogaram Gabriel e Everton, um por cada lado do ataque. Gol inclusive foi do Everton. Temos 10 minutos no segundo tempo aqui em Brasília. Rodinei no vigor, na força, na velocidade. Marcelo Cirino. Rodinei. Cirino, saiu a tabela boa, tabela bonita. Mancoejo. Cícero. Diego Souza. Tentou o giro, voltou muito o lance. Vem atrás da bola Henrique. Tenta o drible na jogada com o Guerreiro. Caiu o Henrique, falta do Guerreiro. Diego Souza. Fred. Wellington Silva. Pierre. Douglas. Cícero. Pierre. Chamando o menino Douglas. Renato. Cícero. Diego. Wellington Silva. Cícero. Douglas. Fred fazendo pivô. Volta o lance, o Fluminense tenta uma pressão. Gustavo Scarpa sinalizou, fez o cruzamento para o Fred. Posse de bola para o Fluminense. Vai sair o Mancoejo na equipe do Flamengo, entrando o Márcio Araújo. Ele se movimentou bem hoje, ele fez uma boa partida, procurou o jogo, sempre eficiente nas bolas paradas, mas cansa no segundo tempo. É sempre uma questão física. Contra a América Mineira aconteceu isso também. Sai aplaudido pelo torcedor. Mancoejo, muito aplaudido aqui em Brasília. Em campo, questionado o Márcio Araújo. Cícero. Passe errado para o Cícero. Rodinei. Guerreiro. Cirino. Rodinei. Falta a favor do Flamengo.
Volta a chover. Marcelo é um jogador que se contunde muito pouco. Pelo Atlético Mineiro ele fez 204 jogos. Com o Tite, com o Levi, com o Marcelo Oliveira. No Palmeiras, 32 jogos. Trabalhou com o Vanderlei, com o Scolari, com o Muricy. Muricy gosta dele. Já trabalhou com ele no Palmeiras. Mas a torcida não curte tanto assim. Jorge. Márcio Araújo. Jorge. Valoriza a posse de bola, sai jogando bem o Flamengo. Nem tanto. Jorge perdeu para o Fred. Lá vem o Fluminense. Fred erra o passe para o Cícero. Jorge recupera para o Flamengo. Começa a chover mais forte aqui em Brasília. Emerson Sheik. Márcio Araújo. Sheik. Com o desenho tático do Flamengo agora, o Flamengo agora tem 2 jogadores no meio. Márcio Araújo e o Ilharão. Os extremos, o Cirino e o Emerson, vão ter que recompor. Chove forte agora aqui em Brasília. Rodinei. Marcelo Cirino. Daí para o Ilharão, autor do primeiro gol do Flamengo. Guerreiro fez o segundo. Troca passes. Valoriza a posse de bola o Flamengo, que vem bem. Sheik na entrada da área, do jeito que ele gosta. Saiu a tabela para o Emerson Sheik. Teve desarme, o chute por baixo. Tiro de meta para Cavalieri. Chegou batendo o Guerreiro. Tiro de meta para o Fluminense. Veja. Paulo Guerreiro. Bola para fora. Câmera colocada dentro do gol do Cavalieri. Tiro de meta. Você sabia que o Sport TV terá 16 canais em HD nos Jogos Olímpicos Rio 2016? Vai ser bom demais. Você não perde nada das Olimpíadas. Sport TV. Somos todos campeões. Diego Souza. Douglas. Cícero. Douglas. Daí para Diego Souza. Douglas. Cícero. Wellington Silva. Bom corte para o meio. Wellington faz o cruzamento na direção do Fred. Ele chega empurrando, chega brigando. Tem escanteio. Paulo Vitor pede um empurrão do Fred. O juiz não deu. Vamos ver se teve empurrão do Fred. Falta. O juiz não deu, tem escanteio. Chove forte em Brasília. Cobrança de escanteio. A bola vem abrindo. A tentativa de cabeça. Renato dividiu ali. Paulo Vitor. Douglas mais uma vez vem atrás da bola. Pierre. Jogo perigoso do Pierre. Vem aí cartão. A cartão para o Douglas. Fica sentindo o Marcelo Cirino. Desde que fez o Pierre. Primeiro o Pierre. Já é uma entrada perigosíssima. A imagem é clara. Mas o cartão me pareceu para o Douglas. Vamos tentar esclarecer lá embaixo. O que houve aí? Quarto árbitro confirma para o Douglas o cartão. Pelo que nós vimos, o Douglas mal tocou no Cirino. A entrada foi do Pierre. Eu daria inclusive um amarelo para o Pierre pela entrada dele. Para o Douglas, não entendo. Cirino. William Arão. Para você as emoções do Fla-Flu aqui em Brasília. Márcio Araújo. Emerson. César Martins. Troca passes o Flamengo. O Flamengo vence o Fluminense por 2-0. Sheik. Passou pelo Renato. Falta do Renato Chaves. Amarelo por reclamação para o zagueiro do Fluminense. Tem muito o que reclamar desse empurrão que ele deu no Sheik. Falta marcada. Nervoso, tá? O time está destemperado, está perdendo o jogo. Condições adversas, jogando mal. O jogador perde a cabeça. Veja, ele empurra o Emerson. Gerson vem aí, Cícero vai sair. Na verdade, vamos ter agora a volta dos que não foram, né? O Gerson não chegou a ser contratado. Ele assinou um pré-contrato com o Roma. O Roma já pagou, o Gerson foi lá. Mas oficialmente ele não deixou o Fluminense ainda. Pode ser um bom momento para o Flamengo no jogo aéreo.
O Flamengo vence por 2-0. Chove forte aqui em Brasília. Sheik caprichou no cruzamento. Olha a sobra do Flamengo. Rodinei bateu, desviou. É escanteio para o Flamengo. Faz barulho. Canta a torcida do Flamengo aqui em Brasília. Emerson na cobrança. Flamengo 2, Fluminense 0. Você ligado no Fla-Flu do Campeonato Carioca em Brasília. Emerson, cruzamento vai abrindo. Passou pelo Wallace. Toque de cabeça na direção do Wallace. Henrique corta. Cícero completa. Fred na sequência. Dividiu, perdeu. A bola chega no Diego Souza. Fica com o Fluminense. Jogadores do Fluminense pedem faltas. Segue o lance, segue o jogo. Emerson chuta para fora. O Emerson disse que chutou para fora para que o Diego Souza fosse atendido. Vem aí Gerson no lugar de Cícero. Lédio? Não, o Cícero também não jogou bem, não marcou bem, deu espaço demais. Mal posicionado em campo. O Gerson é um jogador que naturalmente joga do meio para frente. Vai tentar melhorar a qualidade de passe, encostar no Diego Souza, que continua muito mal no jogo, e no Fred, que hoje também não vive uma grande noite. Enfim, do meio para frente, atrás do Fluminense é uma tragédia também na marcação. Agora, do meio para frente não criou nada. A aposta do Eduardo é essa, apostar no Gerson. A outra opção ofensiva do banco é o Oswaldo, marcado pela irregularidade. Campeonato Carioca, chegamos a 20 minutos no segundo tempo. William Arão, Emerson, Wallace, Márcio Araújo, Emerson. Boa jogada de infiltração do Cirino, a cabeçada para trás para o Guerreiro. Gerson. Scarpa. Gerson. Bola dividida, Premier Futebol Clube. O melhor time é o seu. Caixa, colocando as pessoas em primeiro lugar. Chegamos à parada técnica. Flamengo e Fluminense com 10 jogadores em campo. Cuéllar e Marco Júnior foram expulsos. Lédio Carmona. No intervalo você falou que 1-0 ficou pouco no primeiro tempo. O Flamengo começou o segundo tempo fazendo 2-0. O Flamengo continua melhor na segunda etapa? As expulsões mexeram com a cara do jogo. O Flamengo perdeu um jogador teve que recompor a marcação, perdeu o seu articulador, o Mancoedio, que fazia um bom jogo. Aí perde a força ofensiva. O seu jogador de frente, a gente está vendo a repetição do gol, a projeção muito bem feita do Guerreiro em cima do Henrique. E os jogadores que jogam pelos lados, como o Emerson e o Cirino, agora tem que voltar para ajudar a defesa, para recompor meio campo. E o desgaste físico já é claro. Então o domínio do Flamengo já não é tão absoluto. O problema é que o Fluminense não aproveita, continua jogando muito mal, errando demais. Agora o lance da confusão da expulsão dos dois, né? Do Marco Júnior e do Gustavo Coelho. Luiz. Tem empurrão ali. Quem brigou mais, na verdade, foi o Pierre. Eudes Júnior. O detalhe é que o Wellington Silva estava desesperado, está sentado aqui no banco de reservas, vai trocar as chuteiras, já está calçando neste momento chuteiras novas aqui, estava preocupado em reiniciar a partida do Fluminense com 10 jogadores. Ainda está no banco colocando a chuteira nova. Quem dedurou foi o assistente, o Rodrigo Figueiredo Corrêa. Quem tirou a dúvida do árbitro. Provavelmente ele não viu o início com o Pierre, ele viu a sequência com o Marco Júnior. Lédio, pelo que vimos do Cuéllar, veio para ser titular, boa contratação? Boa contratação. A gente sai mais para o jogo, né, do que o Márcio Araújo. Vira mais o jogo, faz passe longo, arrisca mais. Né, um volante mais moderno que o Márcio Araújo. Vai ser titular. Flamengo 2, Fluminense 0. Vamos para o reinício do jogo. Maior sequência vitoriosa até o momento do Eduardo Batista comandando o Fluminense foi de 2 jogos. 21 minutos no segundo tempo. É pouco, Lédio.
Apenas 2 jogos, ele perdeu mais do que ganhou. Não tem dúvida nenhuma. Se esse resultado prevalecer, se confirmar, e a tendência é essa, a pressão vai ficar forte de novo. Ele ganhou uma trégua, ganhou 2 jogos seguidos, uma vitória importante, categórica contra o Cruzeiro no Mineirão, mas hoje o time foi muito mal, né? E ele não resolveu com as substituições. Eu acho até que ele mexeu errado. A ideia era reforçar o meio-campo, melhorar a marcação. Agora, perder o Gustavo Scarpa na frente, acho que não foi uma boa escolha do Eduardo. E o Diego Souza, que não está bem no jogo, continua em campo, né? Uma aposta dele, uma escolha dele, é um grande jogador, mas hoje não funcionou. Premier Futebol Clube, o melhor time é o seu. Fiat nova linha Adventure Extreme. Você ligado nas emoções do Campeonato Carioca, o Flamengo vai chegando a 10 pontos, o Fluminense fica com 7. Flamengo, o segundo colocado do seu grupo, o Fluminense o 4º. Lembrando que 4 de cada grupo se classificam, e aí esses 8 vão fazer um grupo C. E aí zera tudo, a situação é que na próxima fase zera tudo. Henrique. Torcida vibra com o corte do Sheik. Olha lá, trabalhando na marcação pelo lado esquerdo. É a situação agora. De meio campo, o Flamengo tem 2 jogadores, Arão e Márcio Araújo. Henrique. Pierre. Passe na fogueira para o Renato, passe perigosíssimo. Scarpa. Driblou. Vem para o meio, tem muito talento Gustavo Scarpa. Errou o passe para o Fred. Vem no lance César Martins. Troca passes do Flamengo, sai jogando com o Wallace. Vai para o menino Jorge, também muito talentoso. Falei do talento do Scarpa, Jorge também é extremamente talentoso. Márcio Araújo, Sheik, Márcio Araújo, Jorge. Flamengo vem de vitória sobre o América Mineiro na Primeira Liga, mas vem de derrota no Campeonato Carioca. A torcida grita olé! Ouça a torcida do Flamengo. O torcedor está curtindo essa vitória. Guerreiro não domina. Henrique, chamando o Cavalieri. Fluminense vem para sua última alteração. Vem aí Osvaldo. Luiz. Sim. Saiu o público aqui, público pagante, 32.024 torcedores. Público presente também, 32.024 torcedores. Ou seja, não houve gratuidade nesse jogo do Fla-Flu. Bola no meio. Gerson. Fred. De novo Gerson. Pierre. Scarpa. Gerson. De novo Pierre. Henrique. Douglas. Chamando Henrique. Tem cruzamento na direção do Fred. Bola forte demais para o Fred. Diego Souza vai sair para a entrada do Osvaldo, camisa 17. Bom, por mais que o Osvaldo seja irregular, tenha definido muito poucos jogos para o Fluminense, o Diego Souza demorou a ser substituído hoje. É um grande jogador, vai ser importante para o Fluminense durante o ano, mas hoje jogou muito mal. Osvaldo no lugar de Diego Souza. Ele vem de uma grande atuação sobre o Cruzeiro, marcou 3 gols, tem 4 gols na temporada. (25 no segundo tempo). Renato trabalhando com Henrique. Wellington Silva. Lá vem o Fluminense pela direita. Osvaldo tentou o drible. Jorge protegeu. Osvaldo atropelou, falta em cima do Jorge. No Premier você não perde nenhum lance dos estaduais. Na próxima quarta tem Botafogo e Fluminense às 21h45, ao vivo para todo o Brasil. Wallace.
Wellington Silva. Pierre. Gustavo Scarpa. Gerson pediu, não recebeu a bola, voltou no Pierre. Daí para Douglas. Nesse com vários meninos em campo. Scarpa. Tem cruzamento para o Fred. Wallace tirou. O Wellington na sequência. Ainda o Wellington Silva. Tenta o giro. Se reequilibra. Sheik cortou e pediu o grito da galera. Tá animado o Sheik hoje, hein? Momento marqueteiro também do Sheik. Bola recuada para Cavalieri. O torcedor adora, Lédio. O time que tá ganhando, Luiz, o torcedor gosta de tudo. Ainda mais da forma como o Flamengo tá ganhando, jogando bem, convencendo. Boa bola para o Gerson, tenta o cruzamento. Paulo Vitor com tranquilidade. Esse é o William Arão. Jorge. 0 Fluminense, 2 Flamengo aqui em Brasília. Jorge e Douglas. Wallace. Bola para o lado, é jogo de campeonato carioca. Osvaldo. Wellington Silva. Passa pelo William Arão. Pierre. Renato Chaves. Henrique. Wellington Silva, de novo Henrique. Henrique veio do Napoli para o Fluminense. Fred pediu, bola para o Fred na entrada da área, ajeitou na boa. Gerson. Gira. Trabalha pela entrada da grande área. Volta o lance no Douglas. O Flamengo mantém 2 linhas de 4. Emerson e o Cirino completam a segunda. E o Guerreiro fica na frente sozinho, esperando o momento do contra-ataque. Gustavo Scarpa. Pierre, o Flamengo recuado. O Flamengo está recuado, esperando um contra-ataque para marcar o terceiro. Fluminense vem com todo mundo. Gerson. Wellington Silva. O torcedor do Fluminense gostou que o Sheik caiu. Osvaldo. Bola para Gerson. Douglas. Fluminense tem a bola, vem para cima, mas não finaliza. Renato Chaves. Gustavo Scarpa. Pierre. Olha o que o Flamengo quer. Esse corte do Sheik. Pro Guerreiro. Cirino pede na direita. Emerson Sheik. Flamengo dá uma cadenciada, não saiu em velocidade. William Arão errou o passe. Presente para o Gustavo Scarpa. Fred. Gerson. Chamando a velocidade do Osvaldo nas costas da marcação. Osvaldo estava impedido. Marcado o impedimento de Osvaldo. Impedimento bem marcado, adiantado Osvaldo. Zero Fluminense, 2 Flamengo. Aí está Osvaldo. Fluminense marca a saída de jogo do Flamengo. William Arão para o Cirino. Falta do Gustavo Scarpa derrubando Marcelo Cirino. Muita gente pergunta em redes sociais o que seria isso, está nas costas dos jogadores do Flamengo. Uma espécie de um GPS. A camisa está molhada, está vendo ali, tem uma marquinha ali atrás. Monitoramento do que os jogadores fazem em campo, de onde correm, quanto correm, para onde correm, enfim. Funciona como uma espécie de GPS. Lá vem o Fluminense com o Fred. Na entrada da grande área, ainda Fred protegeu, tentou o toque na frente, pediu uma falta, não houve nada. Vem Flamengo com o Sheik. Trombada do Pierre, também não houve nada segundo o juiz. Wellington Silva. Douglas. Scarpa. Boa bola na esquerda, lá vem Osvaldo, cortou para o meio, ajeitou, bateu para o gol, Paulo Vitor. Paulo Vitor. Flamengo tira. Espirrou aí o chute do César Martins. Não ganhou muita distância, mas ficou com o Flamengo. Bola chega no William Arão. Jorge. O Flamengo vai administrando o placar de 2-0, mas temos muito jogo pela frente ainda. O Muricy ainda tem
duas substituições a fazer, né? Ele tem no banco Chiquinho, um jogador que pode recompor meio campo, trabalhar pelo lado esquerdo, Everton e Gabriel. Sheik perdeu. Osvaldo. Scarpa passa na esquerda. Esse é Gustavo Scarpa, driblou, se livrou de dois. Lá vem Scarpa para a entrada da área, bateu por baixo para o Fred, esticou. A bola passou na frente do pé do Fred. Já teve falta do Fred. Posse de bola para o Flamengo. Veja aí o chute do Osvaldo para a defesa do Paulo Vitor. Luiz. Sim. Sobre essa questão que o Led comentou agora há pouco, né, a substituição do Flamengo, é até alguma coisa que o próprio torcedor às vezes fica um pouco irritado, porque o Muricy nem sempre faz as 3 modificações. Ele já passou vários jogos nessa temporada sem fazer as 3 substituições. Contra o Vasco ele só fez uma, ele só mexeu uma vez contra o Vasco. Ele pôs o Everton no lugar do Marcelo Cirino. William Arão, Fred faz o desarme. Flamengo perde mais uma. Pierre. 32 no segundo tempo. A questão é que o jogo hoje pede essa substituição. Porque o Flamengo perdeu o meio campo com a saída do Coelho, expulso. O Emerson e o Marcelo Cirino estão desgastados, estão tendo que voltar para recompor a linha defensiva. E eles não aguentam fisicamente. Ainda mais nessa reta final do jogo. Ele pode pôr o Everton e o Gabriel, por exemplo, que fisicamente estão inteiros para fazer esse trabalho no final. Lá vem Henrique com espaço na entrada da área. Faz o cruzamento, Fred ajeitou. Fred tenta a finalização. Perdeu, Fred. Calma, categoria do César Martins fazendo o desarme. E aí, melhor nem mostrar torcedor invadindo o campo. Fazendo um protesto político. E o juiz está mandando avisar, hein? Teve invasão. Vamos ver de novo a jogada. Fred no peito. Esticou a perna ali o César Martins e tirou. Perfeito, perfeito César Martins. Matada do Fred era bonita, com estilo. Iria concluir, ele chega no momento certo para fazer o corte. Belo lançamento do Henrique também, Led. Belo lançamento. Viu o posicionamento do Fred, fez um bom passe. César Martins. Tirando a bola do Fred. Cortando na boa. Fred gentilmente devolve a bola. Posse de bola era do Flamengo no momento da invasão. Vamos para o reinício do jogo. 0 Fluminense, 2 Flamengo. Esse é o Campeonato Carioca aqui em Brasília. Wallace. Emerson Sheik. Jorge. Márcio Araújo. William Arão. Wallace. William Arão. Boa bola. Rodinei. Scarpa. Ótimo corte do Scarpa. Ele acelera pelo meio. Faz o lançamento. Gerson caiu. Bola dividida. Falta e cartão para o Wallace, que diz que foi na bola. Amarelo para o Wallace. Falta perigosa a favor do Fluminense na entrada da grande área. Suspenso o Wallace, terceiro cartão. Os dois que estavam pendurados receberam cartões do Flamengo. Wallace e Guerreiro. Amarelo para o Wallace por esta falta. Derrubando o Gerson. Pegou no braço dele também, aparentemente pegou no braço dele. Pode ser um bom momento na bola parada para o Fluminense. Vem aí Everton no Flamengo. Led pediu Everton, vem aí Everton. Questão mais preenchimento no meio campo. O Fluminense está mais com a bola, está pressionando. O Flamengo está com um jogador a menos no meio, né? Na marcação. Vamos ver quem bate. Fred, Henrique, Scarpa. São os 3 que estão posicionados nesse momento. Preocupação para Paulo Vitor. 0 Fluminense, 2 Flamengo aqui em Brasília. É o Fla-Flu em Brasília. Fla-Flu do Campeonato Carioca. Momento de expectativa no Mané Garrincha. O juiz vai autorizar a cobrança. É falta para o Fluminense. Ele apita, autoriza. Falta para o Fluminense. Vamos ver quem bate. Gustavo Scarpa no capricho. Gol!
Gustavo Scarpa diminui. Scarpa de falta. 1 Fluminense, 2 Flamengo. Lédio Carmona, linda cobrança de Gustavo Scarpa. Reveja. Linda cobrança de um grande jogador, né? É mérito finalizador, moderno. Fez um bom primeiro tempo, mesmo com toda a inconstância do Fluminense. Jogando como lateral, cumpre seu papel na bola parada, né? Um grande jogador, Gustavo Scarpa. Não tinha chance nenhuma para o Paulo Vitor. Aí a vibração de Scarpa. O Fluminense diminui. Segundo gol dele no Campeonato Carioca. Saindo Emerson Sheik. Aí fala mais alto a idade do Sheik, né, Lédio? Apesar de ter sido poupado. 37, 3.7. Turbo. Ué, não respondeu? Sim. Tá bom. Flamengo ainda na frente. O jogo pode ganhar emoção nesses minutos finais. Scarpa. Pegou no Rodinei. Premier Futebol Clube, o melhor time é o seu. Quilômetro de vantagens Ipiranga. Troque por desconto no combustível. Dá uma tranquilizada no time do Flamengo, Paulo Vitor. Tem chutão do goleiro do Flamengo. Guerreiro. Scarpa ganha. Rodinei deixou sair. Chegamos a 38 no segundo tempo aqui em Brasília. A torcida do Fluminense é pequena aqui no estádio, mas está acreditando. Paulo Vitor está jogando de forma extremamente perigosa. Márcio Araújo. Tem 3 gols com a camisa do Flamengo, Márcio Araújo. Fez o gol do título carioca em 2014, Márcio Araújo. Jorge. Everton. Wallace. Everton. Wallace. Temos um bom jogo em Brasília. Wallace. Abrindo caminho. Ótimo passe para o Everton. Guerreiro pede. Cirino também. Everton. Já havia impedimento do ataque do Flamengo. Fluminense já bateu. Gustavo Scarpa. Henrique. Pierre. Gustavo Scarpa. Oswaldo disparou. Scarpa fez o lançamento. Rodinei. César. Arão. Flamengo bota a bola no chão. William Arão levantou. Henrique. Vai para Douglas. Fred. Chamando o Gerson. Caiu. Pediu falta. Segue o lance. Everton ganha para o Flamengo. Guerreiro. Everton. Jorge disparou. Flamengo prendeu. Márcio Araújo. Bom giro. William Arão. Desarme do Oswaldo. Guerreiro ajeitou com o braço. Guerreiro disse foi no peito. O juizão deu toque de mão. Douglas. Errou o passe para o Fred. Márcio Araújo. Paulo Guerreiro. Vai para o Wallace. César Martins jogando no lugar do Juan. Juan foi poupado. Rodinei. César. Premier Futebol Clube. O melhor time é o seu. Skol Ultra. A cerveja oficial dos atletas não oficiais. Olha o Flamengo, erro na saída de jogo. Vem aí cartão. Cartão amarelo para o Everton. Vermelho para o Wallace. Segundo amarelo para o Wallace. Veja o que aconteceu na saída de jogo do Flamengo. O Everton segura o Gerson.
Amarelo pro Everton, ok. E o vermelho, o outro segundo amarelo pro Wallace. Essa é a houve dúvida. com o Wallace. Exatamente, essa é a questão. Jogadores do Fluminense saem apontando, ó. Flamengo agora tem um a menos. Flamengo tem agora 2 jogadores expulsos. O Fluminense tem um expulso. Podemos ter uma grande pressão do Fluminense no fim do jogo. O jogo ganha muita emoção. Osvaldo. Luiz. Bola volta aqui no Pierre. Daqui a pouquinho a gente explica o que aconteceu no segundo amarelo do Wallace. Douglas. É pressão do Fluminense no fim do jogo. 42. Osvaldo na esquerda. Faz o cruzamento. Não chegou no Fred. Corte para a entrada da área. Guerreiro. Marcelo Cirino. Pois não, vamos à informação no campo. A explicação da arbitragem é a seguinte: o jogo já tinha parado, né? O árbitro tinha marcado a falta e aí o Wallace deu um chute na bola, retardando o reinício do jogo. Ingenuidade do capitão, Ingenuidade. né? Vamos ver o lance. Amadorismo, olha lá. Falta do Everton, amarelo pro Everton. Aí o Wallace domina, vê o lance. O juiz já está levantando o amarelo e dá um bico para longe. Lança para cartão amarelo, foi ingênuo. Foi infantil o Wallace, prejudica o Flamengo. E é capitão, hein? Um jogador inteligente, agora dessa vez vacilou feio. William Arão manda para frente. Falta marcada a favor do Fluminense. Torcida do Flamengo tensa nesse momento. Muitos espaços em campo. 3 jogadores expulsos, 2 no time do Flamengo. O Muricy chamou o Gabriel. Douglas. Gerson. Viu a subida do Wellington. É escanteio para o Fluminense. Premier Futebol Clube, o melhor time é o seu. Vivo, planos com a maior cobertura. Mega Giga Bem. O jogo parecia tranquilo para o Flamengo. O Flamengo administrava uma vitória por 2-0. O Fluminense vem para cima. O Flamengo tem um a menos em campo. Um a menos em relação ao Fluminense. 2 jogadores expulsos. Cuellar e Wallace. Marco Júnior foi expulso no Fluminense. Osvaldo na cobrança do escanteio. A bola passa. Chegou no Gerson. Ajeitou. Faz o cruzamento. Pressão do Fluminense. Virada de jogo aqui na direita. 44 minutos. Osvaldo. Pierre. Todo o time do Fluminense adiantado. Vamos para minutos finais de muita emoção aqui em Brasília. Tem cruzamento para o Henrique. Ele brigou. Ajeitou com o braço. Toque de mão do Henrique. 44 no segundo tempo. Luiz, vai sair o Cirino, entrando Gabriel no Flamengo. Toque de mão ali do Henrique. Cirino ganha todo o tempo que pode. Última alteração no Flamengo. Três de acréscimo. Vamos até 48. É pouco, hein? 3 expulsões no segundo tempo, discussão, briga. Foi conservador o Bruno Arleu. Wellington perdeu, bola para o Flamengo. Wellington ganhou, bola para o Fluminense. Osvaldo. Douglas. 1 Fluminense, 2 Flamengo. Scarpa está livre na esquerda. Gustavo Scarpa tentou o cruzamento. Bola segue com Scarpa. Volta o lance, volta mal. Sai do gol Cavalieri. Fluminense tenta um empate no fim do jogo. Henrique. Faz o lançamento para o Fred. Paulo Vitor tira de soco. E lá vem Flamengo. Fluminense adianta todo mundo. Se o Flamengo pega a bola e encaixa um contra-ataque, chega na cara do Cavalieri. Osvaldo. Bom toque de bola. Gerson, cruzamento para o Fred. É escanteio para o Fluminense. Tirou mais uma, César Martins. Cruzamento do Gerson para o Fred. César Martins tirando a escanteio. 46, o Fluminense tem toda a pressa no fim do jogo. Cobrança de escanteio, a bola está em jogo mais uma vez. Osvaldo.
Tem cruzamento na segunda trave. Tirou William Arão. Todo o Flamengo recuado. Tem emoção até o fim. Douglas. Mais um levantamento. Para dentro. Bola do Flamengo. Gabriel. Prendeu. Valoriza a posse de bola. Faz o toque no meio. Falta para o Fluminense. Falta do Everton. Everton tá tenso. Fim de jogo de pura emoção aqui em Brasília. Tem muito espaço Wellington Silva. É pressão do Fluminense. Henrique virou atacante. Tem cruzamento para o Renato na segunda trave. Ajeitou de cabeça para o meio com falta. Falta para o Flamengo. Era tudo que o Flamengo queria agora. 47. Falta. O Flamengo vai demorar muito a bater. O Flamengo vai se aproximando de uma excelente vitória aqui em Brasília. E o torcedor do Flamengo resolve cantar, resolve comemorar. 1 Fluminense, 2 Flamengo. Vamos pro fim do jogo no Mané Garrincha. Paulo Vitor ganha tempo, manda pra frente. Tentativa pro Guerreiro. Bola tá longa pra ele, tá mais pro Pierre. Falta a favor do Fluminense. Pode ser o último ataque do jogo. Muricy pede o fim da partida. Vai terminar, acabou. Acabou com a vitória do Flamengo. Vibra muito, Muricy. O Flamengo vence o clássico, vence o Fluminense. 1 Fluminense, 2 Flamengo.